pessoal. Hoje também vamos ler Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículo 10. E disse Deus: que fizeste, a voz de sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. A outra vez nós falamos sobre Caim. Assim como vocês sabem, Caim, ele era descendente de Adão, também pecador. Mas naquele tempo, quando a gente vê o Caim no começo, não foi o pecado que apareceu, mas a gente pode ver a oferta que ele sacrificou diante de Deus, que era uma coisa santa, bonita. Não somente com Caim que é assim. Mas hoje em dia, todas as pessoas vão para a igreja, prestam culto, oram. Quando a gente vê elas fazerem bondade, parece que elas são boazinhas, que elas são bondosas. Mas, como a gente sabe, Caim realmente era bonito e maravilhoso. Então, quando Deus vê Caim, dentro dele tinha pecado, mas ele não sabia dessa sua pessoa. E quando Caim deu oferta para Deus, Deus não aceitou. Mas diz que Caim ficou irado, descaiu no seu semblante. Onde está o motivo de Caim ter descaído o seu semblante? Se ele soubesse que ele era uma pessoa suja e má, como poderia lhe descair o semblante? Caim, realmente, ele era uma pessoa suja e má por dentro. Então, quando a gente vê a Bíblia, Caim matou seu irmão, Abel. Então, essa maldade de Caim, de matar seu irmão, de onde veio isso? Então, esse coração mau de matar seu irmão estava dentro de Caim. Então, quando Adão cometeu o pecado com Eva, Adão e Eva, quando eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva, eles conectaram o coração com o de Deus, eles desconectaram o coração com Deus e começaram a conectar com Satanás. Por causa disso, Satanás conectando seu coração com Adão e Eva. Então, para todos os seres humanos, para toda a humanidade, conectando também o coração com eles, começou a passar esse coração sujo, mau e imundo. Então, dentro do Caim também tinha muito maldade através de Satanás, que vinha de Satanás. Mas Caim, quando ele ofertou aqueles frutos da terra, ele não parecia uma pessoa má, mas ele parecia uma pessoa boa, tanto aos seus olhos quanto aos olhos de todas as outras pessoas. Antes de eu receber salvação, quando eu vivia de uma forma má, eu pensei assim. Eu pensava que somente eu era mal. Principalmente no verão, tanto os estudantes, homens quanto mulheres,
Quando eu vi aquela imagem dos estudantes irem para a escola de uniforme branco, pareciam tão limpos. Aqueles estudantes pareciam tão bonzinhos, limpos. Eu pensava que eles eram assim. Mas, ministrando na igreja, às vezes eu via alguns estudantes que pareciam bonzinhos, né? E quando eles falavam as maldades, os pecados que cometiam, eu ficava muito assustado. Depois de muito tempo se passar, eu pude descobrir que não existe nenhum bem em ser humano nenhum. Mas Deus, desde o começo, ele já sabia dessa maldade e imundícia que existia dentro do homem. Então, Caim descaiu-lhe o semblante, ele ficou irado. Por quê? Porque ele não conhecia exatamente a sua pessoa. Se Caim pudesse perceber exatamente a sua imagem, é verdade, Deus, é uma pessoa tão suja como eu. O Senhor não podia ter aceitado uma oferta de mim mesmo, porque eu sou sujo e mau. Mas, passando-se o tempo, descaiu-lhe o seu semblante, aquele coração irado. Quando a gente vê aqui no versículo 13, então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Passou bastante tempo até ele perceber esse coração dele. Quando a gente vê Deus, pessoal, Deus é o Deus que julga o pecado. Vamos supor, vocês compraram um ar-condicionado. No ar-condicionado só sai ar frio? Não. Sai ar frio, mas tem momento que sai mais frio e menos frio. Por quê? Você pode controlar isso. Então, o carro ele pode correr, mas o carro não somente corre, ele também pode andar para frente, ele pode ir para trás, né? Ele tem o freio. Dessa mesma forma, para Deus, Deus é um Deus que julga, mas ele também tem um outro coração de dar misericórdia para os pecadores. Mas Deus é um Deus que julga o pecado. Mas quando que ele julga o pecado? E quando Deus tem misericórdia do pecador? Quando a gente lê a Bíblia, dentro da Bíblia, ela explica exatamente sobre essa parte. Em Gênesis capítulo 4, quando a gente vê a história de Caim e Abel, Caim, Deus continuamente repreende a Caim, julga Caim. Parece que Deus não quer conceder misericórdia nem graça para Caim. Mas quando a gente vê essa Bíblia, em Gênesis capítulo 4, versículo 1 até o versículo 14, quando a gente vê, parece que Deus não tem nenhuma graça, misericórdia, bênção. A gente não tem como achar nada disso dentre o versículo 1 ao 13, até o 14. Mas no versículo 15,
a gente pode ver a graça, a misericórdia e a bênção de Deus aparecendo. Então, no versículo 14, está escrito: Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Nesse momento do versículo 15, o Senhor está falando, não é assim. Então, aqui a gente tem que conhecer o Deus que diz, não é assim. Até agora, Deus não aceitou a oferta de Caim. Deus repreendeu a Caim, que estava irado e que descaiu-lhe o seu semblante. E Deus perguntou para Caim, o que você fez? A voz de sangue do seu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Então, quando lavrares solos, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então, continuamente, Deus está dando julgamento para Caim. Mas esse Deus, no versículo 15, falou uma coisa completamente diferente. Mesmo a gente vendo, nossa, Deus é muito estranho, né? A gente pode pensar assim, mas desde o começo, Deus julgou, repreendeu, fez aparecer o pecado de Caim. Mas no versículo 15, repentinamente, Deus trocou o coração, a gente pode ver o rosto de Deus olhando para Caim com misericórdia, com bondade, com graça. Uma coisa que vocês têm que saber, a base da eletricidade, ela é feita com o quê? Com 2 ingredientes. O material elétrico é com condutores e isoladores. Então, com um material elétrico, se você fizer só com condutores, não pode ser uma máquina. Então, a geladeira ou uma torradeira, se você fizer tudo que se conecta, se tudo for feito somente com condutores, então, como é que vai poder fazer? Somente vai segurar a eletricidade. Ou se somente é feito sem condutores elétricos. Então, como é que vai poder virar um material elétrico? Então, os condutores têm que conduzir a eletricidade, eles têm que ter esse balanceamento com um outro material para poder conduzir bem a eletricidade. Então, dessa mesma forma, o coração de Deus, que é justo e que julga o pecado, ele também tem compaixão do pecado. Então, por isso, ele tem o balanceamento no coração de salvar o pecador. Quando a gente vê a história do dilúvio de Noé, então, Noé, ele descobriu 2 coisas de Deus na história do dilúvio. O Deus que deu o julgamento, Noé descobriu essa vontade de Deus de julgar o pecado. E, por outro lado, Deus leu o coração de Deus que ele tinha uma vontade grande de salvar o pecador. Então, quando a gente lê a Bíblia, Deus queria julgar a Noé, Deus queria julgar esse mundo com o dilúvio, com a água. O Deus que queria julgar o pecador
Ele simplesmente poderia julgar. Mas por que ele falou para Noé fazer a arca? Se Deus quer julgar o pecado, ele somente poderia julgar o pecado, mas ele mandou fazer a arca, por quê? Porque ele queria salvar as pessoas. Não é que Deus não vai dar o julgamento, ele vai dar o julgamento, mas ele também tem esse coração, Noé descobriu esse coração de Deus de julgar o pecador, mas também de salvar, de misericórdia. E na época de Noé, Deus falou que ia trazer julgamento para esse mundo através da água, do dilúvio. E Deus falou para Noé fazer a arca. Então, Noé pode ter pensado, se Deus quer julgar esse mundo, podia julgar com o dilúvio. Mas Deus também, ele também quer trazer salvação. Mas porque Noé leu o coração de Deus de querer também salvar o pecador, ele começou a construir a arca. Então, essa palavra de Gênesis capítulo 4 é a mesma coisa. Deus queria amaldiçoar Caim. Mas dentro do coração de Caim, Deus tinha um coração de conceder sua bênção, a graça sobre Caim. Deus faz isso para todas as pessoas sempre. Deus, ele amaldiçoa o pecado, ele julga o pecado. E Deus, ele vai contra aqueles que estão contra Deus e o julga. E Deus não somente julga, mas também concede graça. Como ele concede graça? Então, uma coisa que a gente pode descobrir através da Bíblia é que Deus sinaliza exatamente quando ele quer conceder seu julgamento e quando ele quer conceder sua graça. Então, quando Caim tinha um coração mau dentro dele, ele deu a oferta para Deus. E Deus não queria aceitar essa oferta, ele queria amaldiçoar. E assim, continuamente, Deus falou para Caim: por que andeirados? Por que se procederes bem, não é certo que serás aceito? E Caim matou seu irmão Abel. Onde está Abel, teu irmão? Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Então, continuamente, Deus estava dando julgamento sobre Caim. Então, passando bastante tempo, o sujeira, o pecado mal, aquela imundícia que existia dentro do coração dele, começou tudo a ser revelado. Então, era um pecado que já estava aparecendo, né? Desde o começo, diante de Deus. Mas eles não estavam sendo revelado para ele mesmo. Mas ele matando seu irmão, ele deu desculpa, ficou contra Deus. Esse coração, um dia Caim viu o quê? Nossa, eu matei meu próprio irmão e continuo assim. Ele pôde descobrir a sua verdadeira pessoa. Caim já não podia mais dar desculpa, porque ele já não podia mais negar que seu coração era pecador.
E o que Caim descobriu? Ah, eu somente posso receber maldição e destruição. Ele descobriu essa sua pessoa. Depois que Caim descobriu essa verdade, eu sou uma pessoa que somente posso receber maldição e destruição. Então, qual era a única coisa que ele poderia dizer? Eu somente posso receber maldição, eu somente posso receber destruição. Qualquer um que se encontrar comigo vai querer me matar. Caim já não tinha mais nenhuma esperança. O coração dele chegou nesse ponto. Nesse momento, Deus concedeu graça para Caim. Assim, qualquer que matar a Caim... É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Então, Caim já não tinha mais outra esperança. Ele não tinha mais nada mais que ele podia dar a sua esperança. E nesse momento, Deus se tornou a esperança de Caim e concedeu graça sobre ele. No versículo 15, o Senhor, porém, lhe disse, assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. Então, quando Deus falou para Caim, não é assim, Caim. Caim se assustou. O quê? Não é assim, Deus? O quê? Eu devia receber maldição. Vocês não vão me matar? O Deus que me julgou até agora, que me desceu sua maldição, e o Senhor está falando que não vai ser assim? Como assim, Deus? Ministrando, eu estou vendo a vida de muitos irmãos. E quando eu vejo esses irmãos, o que eu posso sentir? Ele é como Caim, mas ele é uma pessoa como do versículo 15. Eu posso enxergar claramente essa imagem. Ele é o Caim antes do versículo 15 ou ele é o Caim depois do versículo 15? A pessoa que é antes do versículo 15, porque ela se estabelece, porque ela se acha, essa pessoa está numa posição que não pode receber misericórdia de Deus, mas quem está depois do versículo 15, porque ela já não tem mais esperança na sua pessoa, então ela somente pode esperar em Deus. Não só na salvação, mas também na nossa vida. Tem pessoas com as quais Deus não pode ajudar. Qualquer coisa que essa pessoa fizer, mesmo tudo podendo dar certo, mas Deus, Ele propositalmente faz não dar certo. Mas pelo contrário, tem pessoas que a gente pode enxergar que recebem graça de Deus. Como a gente pode enxergar isso? Parece que não vai dar certo, parece que vai dar problema. Mas a gente pode ver Deus trabalhando e essa pessoa recebendo graça de Deus e tudo dando certo. Eu não sei o coração desse irmão, mas Deus sabe. E quando a gente escuta o que esse irmão diz, ele ainda está antes do versículo 15. Deus está dando julgamento para ele. Deus quer que esse irmão perceba. Deus quer demolir esse irmão. A gente pode descobrir essa verdade. Desde que eu era criança, eu frequentava a igreja. Até antes de eu nascer de novo, eu sempre estava em que posição? Porque eu estava sempre antes do versículo 15. Quando eu cometia pecado, eu dava desculpa, eu pensava que eu acreditava em Deus, eu pensava que eu acreditava em Deus. Eu sempre dava desculpa diante de Deus e sempre me gabava. Então eu sempre penso, eu não podia continuar a estudar, não podia ter um emprego, não conseguia também entrar no exército. Qualquer coisa que eu fizesse, Deus, Ele bloqueou meu caminho.
Qualquer coisa que eu quisesse fazer, nada dava certo. E nesse momento Deus mostrou a minha pessoa. Diferente da pessoa que eu me enxergava antes. É tamanho o meu cachorro que já não posso suportar. Então, num certo momento, eu cheguei nessa posição. Porque antes disso eu confiava em mim mesma, eu pensava, é só eu me esforçar. É porque eu não consegui me esforçar até agora, mas se eu me esforçar vai dar certo. Se eu ler a Bíblia vai dar certo, se eu orar vai dar certo. Então eu sempre confiava na minha pessoa dessa forma. Então por mais que eu pensasse que era só me esforçar, eu via que não dava certo. Percebendo essa minha pessoa que mesmo me esforçando não dava, que eu queria cumprir a lei e não conseguia, então eu vi que essa era a minha imagem. E com o meu poder eu não podia fazer nada, então não tinha outro caminho. Então naquele momento Deus queria conceder sua graça e misericórdia para mim. Depois desse tempo, eu pude ver que qualquer coisa que eu fazia, Deus me abençoava. Eu tinha que receber maldição, destruição, eu tinha que ser abandonada por Deus, mas a cada momento que acontecia isso, no meu coração, não é assim, não é assim, você é uma pessoa abençoada. Eu podia ver Deus me falando uma outra coisa. Hoje em dia, muitas pessoas frequentam a igreja, vão da mesma forma, mas assim como Caim, antes do versículo 15 e depois do Caim, versículo 15, é diferente. As pessoas têm pessoas que são como Caim, que acreditam em si mesmas, e tem Caim que acredita olhando e esperando em Deus. É o mesmo Deus, mas tem o Deus que continuamente deu maldição para Caim, mas esse Deus de repente trocou para um Deus que estava dando misericórdia para Caim. Deus está nos ensinando essa verdade. Se seus pensamentos estiverem vivos, se vocês confiarem na sua pessoa, vocês são pessoas, se vocês não perceberem que são pessoas que somente podem ser amaldiçoadas e destruídas, vocês têm que saber que o julgamento de Deus sempre vai te seguir. Então vamos continuar na outra vez. Até logo. Obrigado.